Olá, amigos, olá, amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Lembrando para todos vocês que o nosso programa está completando 24 anos de exibição. A partir de 2000 nós começamos esse programa aqui, sempre na Overgur Produções, um programa que já está consagrado do ponto de vista empresarial, trazendo assuntos importantíssimos, né? Como é este que vamos apresentar a partir de agora, neste primeiro bloco do programa, no Momento Empresarial. E aqui comigo, Giuliano D'Agostino. Giuliano, obrigado pela tua presença uma vez mais. Eu que agradeço, Silvio Lopes. Quando eu anunciei, muito bem, graças a Deus, e agora vamos ver, né, chegando primavera. Eu gosto de primavera, tu também gosta ou não? Muito bom, né? É um momento de aflorar. E sol, primavera, temperatura boa. Verdade. E aproveitaste o acampamento Farroupilha lá ou não? Eu ainda não fui lá conferir, né? Mas pretendo aí. É porque a Troupe D'Agostino diz que é chegada. Ontem teve uma confraternização lá acerca das festividades da Dia do Contador, né? Ah, sim, é. Então, importante isso, né? Importante. Então tá. Bom, olha aqui, ó, antes de chegar aqui, como eu anunciei que o Giuliano ia estar aqui no programa, um telespectador já mandou uma pergunta para ti. Viu só como é que é? Sim. Aqui, ó. Oi, Giuliano. Durante as enchentes, minha empresa ficou submersa e acabamos pagando esse período aos empregados mesmo sem expediente. Segundo o meu contador da empresa lá, o sindicato não teria publicado a norma de flexibilização. O que eu poderia ter feito nessa situação? Essa é a pergunta do telespectador para ti. Tu vê, né, Silvio Lopes? Então, é uma situação de calamidade que aqui o Rio Grande do Sul passou, aonde esse caso não foi isolado, né? Então, diversas empresas foram submersas e tiveram suas atividades suspensas. Então, gerando aí uma inatividade e, consequentemente, uma incapacidade de arcar com as suas obrigações durante esse período, né? Então, para contextualizar para o telespectador, então, o que envolve essa situação, né? A gente teve lá, no ano de 2022, a publicação da Lei 14.437, lá no ano de 2022, aonde se publicou uma legislação que flexibiliza as normas trabalhistas durante períodos de calamidade. Então, de que forma? Antecipando férias em 48 horas, poderia conceder, prorrogando o pagamento disso, né? Mesmo suspendendo o pagamento de FGTS, ou instituindo o teletrabalho, né? Também seria uma outra medida que poderia ter sido tomada. Alternativas, né? Alternativas, assim como a suspensão do contrato mediante o pagamento de um benefício do governo. Então, isso lá em 2022. No entanto, o governo, durante o período de enchente, de maio, ele expediu um ofício aonde determinava que ele não ia implementar nenhuma medida de flexibilização. Ele ia autorizar, na verdade, ele ia deixar para os sindicatos, mediante a negociação coletiva, cumprir com esse papel. Então, essa foi a determinação do governo nesse período. O que, no meu ponto de vista, foi uma omissão que prejudicou, em grande parte, as empresas, na medida em que uma negociação coletiva, Silvio Lopes, demanda conversa, demanda propostas, demanda tempo. Claro. E aquele momento da sociedade urgia de uma urgência, né? Então, havia uma situação de urgência, onde essas medidas tinham que ser tomadas imediatamente. Então, o empresariado, como se comportou? O que eu faço? Né? Então, entrava em contato com a contabilidade. Então, de que forma eu procedo? Eu estou com minha empresa inativa, eu tenho folha de pagamento para arcar. Então, como é que eu faço? Temos que aguardar o sindicato negociar com o sindicato das empresas, o sindicato dos empregados tem que negociar para sair a convenção coletiva. Não só pagamentos dos empregados, mas também impostos a serem pagos para o setor público, né? Exatamente. Então, toda essa situação, né? Então, assim, bem dizer, o governo, ele se omitiu de implementar aquelas medidas e autorizou, na verdade,
silenciou, porque esse poder normativo do sindicato sempre houve. Então não era necessário haver essa norma. Em qualquer momento poderia ter, claro. porque o acordado no direito trabalhista, ele se sobrepõe ao legislado. Então, se tu tens lá uma convenção coletiva determinando a flexibilização em razão de um período de calamidade, não precisava de norma alguma. Isso já poderia ocorrer. A gente tem lá o artigo 611, onde prevê as situações em que a qualquer momento pode-se fazer acordo coletivo para reduzir intervalo de jornada, enfim, para implementar plano de incentivos, de diversas outras matérias que podem ser negociadas. Então, o que poderia ter feito o nosso telespectador, né, acerca dessa situação? Há uma circunstância dentro da rotina empresarial, que é o quê? A norma, né, determinou, e, enfim, os mecanismos de negociação são o acordo coletivo e a convenção coletiva, que são dois mecanismos distintos de legislação trabalhista. No entanto, vulgarmente, esses dois mecanismos são tidos como sinônimos. Então, o acordo coletivo e a convenção coletiva, então temos que aguardar os sindicatos. Quando isso não é verdade. Então, mediante o acordo coletivo, a empresa, ela pode entrar em contato com o sindicato e propor um conjunto de cláusulas para que vigore dentro da sua empresa, independentemente da negociação... Da convenção, que é a negociação entre empregados e empregadores. Tá? Perfeito. Então, o que ele poderia ter feito era justamente solicitar ao seu contador, ao departamento jurídico competente, para que enviasse uma proposta para o sindicato de um acordo coletivo a ser imediatamente homologado, porque esse era um período em que se necessitava de urgência. Tanto é que nesse ofício emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, ele coloca lá no final da legislação dessa norma, né, que caso houvesse a frustração na negociação, deveria ser encaminhado para o e-mail.gov para que houvesse agilidade, enfim, homologação, independentemente, né, ou mediante a mediação, né, que é um mecanismo que eles estavam citando naquele momento. Então, houve sindicatos que prontamente emitiram a convenção coletiva, como o do comércio, o SINDEC. Então, foi um sindicato que, já no dia 7, se eu não me engano, de maio, publicou a convenção coletiva. Agora, tiveram sindicatos que foram muito morosos nisso e outros nem sequer publicaram qualquer convenção, ficando a cargo da empresa saber encaminhar ou não esses acordos coletivos, individualmente, para cada empresa. O que a gente vem percebendo que há essa confusão, há essa falta de conhecimento dentro do setor de assessoramento de saber diferenciar a convenção coletiva do acordo coletivo. E isso causa um transtorno enorme, né? Porque, na verdade, assim, porque as empresas, naturalmente, a gente tem, pela presença de vocês aqui, o Salésio, o Juliano e tu, a gente acaba tendo conhecimento de que realmente a contabilidade é um principal esteio, né? É o alicerce que faz a empresa ser saudável ou não. Se ele é bem constituído, ele vai. Então, naturalmente, toda essa estrutura interna da empresa acaba tendo transtorno. O próprio objetivo empresarial é afetado na medida em que há esta falta, né, de orientação do sindicato, porque, na verdade, daqui a pouco o empresário faz alguma coisa, inclusive ajudando o trabalhador, e nem sempre isso é reconhecido pelo sindicato. E aí pode gerar uma certa questão de animosidade entre o sindicato e a empresa. É isso aí, verdade. Então, até, inclusive, depois houve, né, um programa de incentivo, lá iniciado em julho, se eu não me engano, onde tinham alguns requisitos e que muitas empresas não conseguiram implementar. Então, tiveram que arcar realmente com o período e absorver o prejuízo da calamidade. Então, isso num sentido econômico macroestrutural, é lamentável aqui para o nosso estado, né? Mas o povo gaúcho soube lidar com isso de uma forma exemplar, né? Então, o povo gaúcho, que é quem deveria e quem acabou demonstrando a sua força, né?
e vem demonstrando ao longo dos anos, né, que independentemente do governo, são as pessoas e a sociedade civil quem acaba absorvendo e respondendo às crises, né, às tragédias, às crises. Então, conforme a gente pôde perceber no desastre aí das enchentes do Rio Grande do Sul. Que começou lá foi lá no começo de maio. Exato. Bom, eu tenho a impressão, né, Juliano, que foi essa questão aí já estamos um tempo de lá para cá, mas ainda tem muitas empresas, não sei se tu tens conhecimento, empresas que fecharam e não tem como voltar. E outras estão tendo muitas dificuldades. Algumas empresas do teu conhecimento, não precisa citar, evidentemente, não voltarão mais. Olha, diversas empresas, né, Silvio Lopes, tanto lá no período da pandemia houve esse fenômeno, quanto agora do período das enchentes, né? Então, a catástrofe, inclusive, né, esse aspecto da força maior, né, esse fato alheio ao domínio do empresário, também é tipificado na legislação para o benefício de algumas economias, né? Enfim, o término das atividades, ele inevitavelmente acaba rescindindo com contratos por impossibilidade do seu cumprimento. Mas, claro, não vou citar nenhuma empresa nominalmente, mas a gente sabe que existem várias empresas que tiveram aí a sua atividade comprometida de forma definitiva, né? Perfeito. Então tá, muito obrigado pela tua presença. Apareça mais vezes, né, cara? Muito obrigado, Silvio Lopes. É sempre um prazer. A clã Agostinho aqui manda, né, tio? É forte. É forte. Aliás, o nosso Salésio, cumprimentos aqui públicos, o Salésio teve de aniversário, né? 40 anos, 42? 42 e meio. 42 e meio. Um grande abraço, o grande Salésio. O Salésio é um parceiro, olha, eu conheço o teu pai há 50 anos, cara. Que não pode ter 42 não, viu? Não pode ter. Alguma coisa está estranha aí. Um grande abraço e até a próxima. Um abraço. Olá, da escravidão, passando pela era tecnológica e do conhecimento, desembocamos na atual, a da espiritualidade. O tema vem despertando sociedades livres e outras nem tanto. De fato, a necessidade de buscar um certo sentido para o azáfama do nosso cotidiano chegou, inclusive, à alma pouco sensível ao tema, o mundo dos negócios. Muito disso se deve ao avanço da psicologia como instrumento de motivação e realização pessoal mundo afora. Na verdade, a espiritualidade e sua compreensão plena, ao despertar a dimensão metafísica da nossa existência, tem trazido bons resultados e comprovados retornos ao universo empresarial. E claramente tornado o ambiente interno das empresas muito mais leve e saudável, e com consequentes altas nos níveis de produtividade e satisfação de líderes e liderados. Como bem profetizou Wernher von Braun, o principal artífice da NASA, a Estação Espacial Americana, nossa sobrevivência presente e futura depende de nossa adesão ao espírito, muito mais do que à ciência. Foi um cientista que falou. Do jeito que a sociedade caminha, convenhamos, Wernher von Braun foi mesmo profético. Boa semana. Bom, nossa economia e desenvolvimento, naturalmente, você sabe, nós estamos aí há 24 anos, desde o ano 2000, estamos aí com o programa aqui na Lucas, no Alvergur Produções, e, na verdade, esse programa, desde o começo, ele se deteve e tem como objetivo trazer coisas econômicas, a questão educacional, a questão que, de certa maneira, nos vai ajudar a fazer com que esse país saia do buraco em que esteve durante tantos anos, né? Desde seu descobrimento lá, e nós cada vez mais parece que estamos aprofundando nesse poço. E sabemos muito bem que há coisas, há instrumentos, há políticas públicas, há políticas de desenvolvimento que serão capazes de nós fazermos com que nós possamos sair desse buraco e, enfim, criarmos o que se chama uma civilização. Uma civilização, para vocês terem uma ideia, um filósofo chamado Anthony Daniels, ele dizia que uma civilização não é um país, um povo, não. É um arranjo social que preza pela intelectualidade, pela excelência intelectual e exatamente pela integridade ética e moral de seu povo. E é isso que nós temos que perseguir. E nesse sentido, e nesta busca, a educação é fundamental. Pois eu estou trazendo aqui um colega economista, empresário e que, sobretudo, é educador.
Por isso, eu fico feliz em te receber aqui, Wesley Lacerda. Prazer em tê-lo. Silvio, que alegria estar aqui contigo, com o teu programa. Economia e Desenvolvimento já faz história na nossa região, no nosso mundo intelectual. E poder contar um pouquinho das nossas histórias, dos projetos que a gente está tocando de educação. Tu tem uma história bastante, não tão longa, né, mas um jovem empresário, economista e educador, mas já uma experiência bem importante nesta área de educação. E tu está lançando agora o que chama de escola de gestão. Isso é fundamental, porque nós precisamos de gestão, né? Pois é, Silvio. Eu tenho trabalhado muito nos últimos anos com gestão de tudo que é tipo de empresa, tudo que é tamanho de empresa, trabalhando muito com as startups, ou seja, as empresinhas que estão começando, que têm ideias maravilhosas, muita força, muito empenho, mas pouca técnica de gestão. E tenho visto nesses anos todos aí que uma grande dificuldade tem sido exatamente tu conseguir tocar as coisas na sua proporção. As empresas, elas entendem o mercado, montam produtos, mas no final sempre se pegam discutindo o que eu devo resolver primeiro, aquilo que é urgente ou aquilo que é importante. Então a gente está acostumado a ver as empresas sofrendo nessa discussão. Para isso a gente montou então uma escola de gestão que trata de diversos temas. O principal deles é sobre o core business. Porque o core business ele é o centro de inteligência, de desafio, é o centro motor que impulsiona da paixão, da problema dentro da companhia. E se esse centro não é claro, não é bem comunicado, a gente começa a ter perdas de função dentro da companhia. O que a gente costuma dizer é que durante um processo empresarial, durante o exercício da sua competência empresarial, o core business ele é o delineador. A informação do que a gente faz, qual é o nosso diferencial, aonde é que a gente tem que chegar, qual é o nosso alvo dentro do cliente, qual é a coisa que a gente entrega que faz o cliente crescer e ficar feliz. Se isso não é claro dentro de toda a empresa, essa perda de informação depois leva a uma perda de unidade de ação dentro da empresa. Ou seja, dentro das diversas áreas, cada uma é função para o core business. Cada uma das áreas ela tem um trabalho para entregar para que a empresa atinja o seu objetivo. É uma empresa, é um grande objetivo, mas são inúmeras partes tratadas por organismos dentro da companhia. E essa informação de base, que é o core business, ela é fundamental. Se isso não é claro como funciona, como vira valor para o nosso cliente, as áreas se perdem, as pessoas se perdem. Interessante isso que tu colocas. Quem está vendo agora o Wesley falar, sabe que ele está um pouco afetado por essa questão climática. Ele mora aqui no interior do estado e realmente o interior do estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre também na semana passada, mas o interior foi que mais sofreu, né? Esses efeitos climáticos, das queimadas aí, e isso afeta naturalmente o nosso aparelho respiratório. De qualquer maneira, né, Wesley, nós sabemos que quando uma empresa vai começar, é muito mais fácil tu chegar para a empresa e já fazer com que ela venha trilhando esse caminho, passe a trilhar esse caminho. Mas também essa escola de gestão e esse trunfo para as empresas é válido para as empresas já constituídas. Silvio, assim, a tua colocação não podia ser mais precisa. Porque no início, a empresa começa as suas operações e tem uma visão, tem uma paixão que juntou e botou para começar. Mas durante o andar do tempo, vão surgindo oportunidades, negócios próximos ao core business, necessidades de clientes, e essas empresas vão se distraindo, atendendo também a essas demandas. E esse é o problema que a gente chega em empresas grandes já constituídas. Porque empresas que têm muitos portfólios, muitos serviços, essas companhias têm estruturas individualizadas para cada um, mas também sofrem. Porque no final, o que a gente tem que levar à empresa? Para onde a gente tem que levar? O que comanda a nossa decisão? Então, nessa tentativa das empresas, tanto as pequenas quanto as mais maduras, de atuarem em diversas frentes com o grande objetivo de esse problema estratégico a gente atender, porque senão o nosso cliente vai procurar um concorrente. Esse é uma grande pegadinha. Com certeza, é. Porque eu até posso fazer isso, mas eu não posso negligenciar aquilo que é o meu core business. E onde é que vem a negligência quanto ao core business para as empresas estruturadas? Elas muito pouco investem ou inovam em cima do seu core business. Tem uma ideia, ela tomou forma no tempo,
mas quanto se inova em cima do seu core business. Vamos lá, vamos pegar um empresário, vamos dizer o seguinte, dinheiro não é problema. Eu vou te botar aqui 10 milhões de reais para tu inovar. A maioria não sabe nem por onde começar. Porque não é um tema contínuo, não é um tema natural hoje. Então, nós temos um problema que tem 1000 facetas. Quando a empresa é jovem, ele tem uma característica, mas também a empresa madura precisa se reinventar. Perfeito. E é interessante, né? Enquanto tu estavas falando, eu estava pensando o seguinte, porque naturalmente nós sabemos que o mundo empresarial também, ele é fruto do seu sucesso, do seu fracasso, do ambiente de negócios que é colocado do ponto de vista da política econômica global. Nós vivemos hoje, não só no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, no caso, e no Brasil, um ambiente econômico propício aos negócios? Olha, o Brasil é uma fonte imensa de oportunidades. Sempre foi, sempre vai ser. O problema é que o nosso empreendedor não está pronto para se posicionar em vantagem dentro deste mundo de oportunidades. Ele tem uma mente cheia de ideias pré-concebidas, ele tem um excesso de influência sobre, por exemplo, uma política norte-americana, um modo de ver norte-americano. Ele não conhece, por exemplo, os grandes empreendedores ou os pequenos empreendedores no interior da Europa. É um exemplo. Todo mundo se quer fazer inovação no seu negócio, quer pensar o seu negócio, pensa em ir para os Estados Unidos. Mas nós temos ouro do interior da Europa, por exemplo, os requintes e burgos na França ou da Itália. Esses caras são maravilhosos em termos de criatividade e de novos processos. Então a gente olha esse ambiente brasileiro atual. Cara, é uma mina de ouro. O Brasil é uma mina de ouro. Eu sou apaixonado pelo Brasil. E temos que cada vez mais preservar isso, e não só preservar, mas fortalecer e aproveitar essas potencialidades. Isso que é mais importante. Bom, eu não sei se tu tem mais alguma coisa, mas eu gostaria de saber o seguinte, o pessoal que está nos assistindo, né, que estão começando o negócio, aqueles que já estão no mercado e tal, e que vislumbram através da tua escola de gestão uma possibilidade de uma alavancagem nos seus negócios e de ter mais produtividade, ser mais eficiente, porque na verdade que nós sabemos aqui no Brasil o grande problema público, por exemplo, é a questão de eficiência, é de gestão, mas também isso acontece nas empresas. Isso é importante que, né, essa escola vem exatamente atender a essa demanda, né? Pois é, essa linha de entrada no mercado é para dar uma couraça para o empresário. Eu empreendo no Brasil há 35 anos, já passei por todos os governos. Governo de direita, governo de esquerda, governo radical, governo aberto, governo que investe menos, governo que está em crise. Nunca o governo foi o problema principal. Agora, num ambiente hostil de concorrência elevada, se a empresa não está preparada, ela não consegue competir. Então o problema não é o ambiente hostil. O problema é o despreparo do empreendedor. E é tudo o empreendedor. Porque dentro de um mesmo segmento, a gente está acostumado a ver empresas que crescem e explodem, empresas que estão estáticas, empresas que estão em declínio. No mesmo mercado, no mesmo setor, na mesma política. Às vezes na mesma cidade, na mesma quadra. Na mesma quadra. É verdade. Então, assim, o empreendedor que bota a culpa fora no governo, na situação, na crise, na fuligem que me afetou, esse tem uma grande caminhada para fazer. Esse tem um grande problema. Mas essa caminhada, eu costumo dizer que é o seguinte, né, Silvio? Tu é um cara muito experiente, eu estou, podemos dizer assim, nos verdes anos da minha vida. A gente tem um mundo de oportunidades. É verdade. Se a gente escolhe as nossas, a gente dá um retorno, inclusive, espiritual. Porque cada um de nós veio para esse mundo com um mandato divino. E se tu escolhe dentro desse mandato divino aquelas coisas na realidade que são para ti, a vida te ajuda, a vida empurra. Agora, se tu não escolhe as tuas coisas, foge do teu mandato divino, a vida é dura. Falaste na questão espiritual, aí na minha reflexão desse programa aí, eu estava citando um cientista chamado Wernher von Braun. Wernher von Braun, para quem não conhece, foi o principal artífice da construção da NASA, que é simplesmente a estrutura espacial norte-americana.
E ele, em um certo momento, ele tem um livro dele que ele diz o seguinte, eu nunca esqueci essa citação do Wernher von Braun. Creio firmemente que nosso futuro, nosso presente e futuro está muito mais ligado à espiritualidade do que à ciência. Ou seja, ele reconhece que a ciência é importante, mas acima disso está a questão da espiritualidade, que, aliás, é o tema das minhas palestras, que eu faço sobre economia comportamental, trazendo esse lado da espiritualidade, que hoje é uma coisa muito comum nas empresas. Aliás, a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, criou uma faculdade da espiritualidade, tamanha a necessidade disso, já há mais de 20 anos. E hoje é uma faculdade que tem uma demanda extremamente grande das grandes corporações multinacionais do mundo inteiro. E é importante esse lado também, né, o Wesley? Eu diria, Silvio, que o ser humano é um inteiro. Não tem como separar. Corpo, alma e espírito. Pois é, né? Então, a gente, como filhos de Deus, vamos dizer assim, Sim. Ou seja, partícipes de uma essência do ser, cada um de nós tem um dote, um dom, que veio gratuito quando a gente nasceu. E quando a gente nasceu, esse dom teve como única questão a responsabilidade do indivíduo em fazer ele acontecer na história. Aristóteles dizia no seu livro Ética Nicômano, todo ser humano tem um dom de Deus e é o único responsável por esse dom na existência. Então, e aí, a partir daí, ele desenvolveu a chamada hierarquia das competências, né? Exato. E naturalmente que isso aí vem bem ao encontro que tu falas, porque na verdade ele reconhece que cada um tem o seu dom, são as hierarquias da competência, o dom para isso, o dom para aquilo e tal, e cabe a ele exatamente por causa do Criador ter lhe dado essa possibilidade e ele fazer exatamente isso. É isso. Então, vamos lá, né? Se ele tem um dom, primeira coisa, ele é um capaz. Ele não é um inferior, ele é um capaz. Claro. Né? Então, isso a gente tira uma evolução de muitas doutrinas religiosas que consideram o ser humano simplesmente pecador. Quando a gente olha esse lado humanista do fato, tu vê que o ser humano, por essência, é um capaz. Por quê? Porque ele entra na existência com um dom de Deus. E aí isso tem que ir para a sua empresa. É importante, exatamente. E as empresas hoje que mais estão crescendo, se desenvolvendo e tendo eficiência e dando retorno, não só retorno de lucro, de produtividade, mas retorno em termos de felicidade para os seus servidores, para os seus liderados, são exatamente aquelas que estão apostando nesse lado. Mas, Wesley, muito obrigado pela tua presença aqui. O Wesley, a partir de hoje, vai fazer parte aqui com o Giovanni, o Salésio e tal, que na área da contabilidade, e esse pessoal todo que nos acompanha há muito tempo, porque nós sentimos, viu, Wesley, exatamente a necessidade de trazer esses assuntos, porque com certeza nós estaremos colaborando com milhares de pessoas que vão, a partir desses estudos, a partir desse conhecimento, mudar a sua vida, quanto arrumar o rumo da sua vida, restabelecer certas coisas, restaurar certas condições e, afinal de contas, buscar a felicidade. Porque, como diz o Thomas Jefferson, o presidente americano, na Declaração de Independência dos Estados Unidos, ele diz que o Estado não deve nada a ninguém, porque cada um tem a obrigação divina de buscar a sua realização enquanto vida. E aí diz, o Estado tem que garantir a tua vida, a tua liberdade e que tu busque a tua felicidade por ti próprio. Silvio, uma alegria conversar contigo de novo. Queria aproveitar 2 segundos para fazer um comercial. Claro. Né? Se vocês quiserem... Como é que faz para seguir nossa rede social, né? Dentro do Instagram é capo.corebusiness. E você vai ter uma noção dessa escola que a gente está lançando. Eu estou trabalhando pessoalmente, porque eu sou a moda antiga, os cabelos brancos aqui me levam para a moda antiga, onde eu sou presencial. Eu preciso ver as pessoas, conversar com as pessoas. Né? Depois a gente até pensa em ter produtos digitais, né? Mas o Capo Core Business no Instagram está lá as nossas informações de como você pode conhecer também essa iniciativa de gestão que tem uma base que vai da alta moralidade filosófica, ontológica, à prática de trabalho do dia a dia. Muito obrigado pela oportunidade, meu amigo. Wesley, e naturalmente é o seguinte, na verdade, né, as redes sociais, aqui, os online aqui da vida, os digitais, eles nos ajudam a encontrar o produto, mas eu também sou da tua opinião, né, que o bom é tu passar esse tipo de conhecimento tete a tete, olhando no olho, porque tu transmite ali não só o conhecimento, mas tu transmite a tua empatia, tu transmite o teu olhar, tu transmite a tua emoção.
e, sobretudo, a compreensão. Aliás, ontem foi chamado o Dia Mundial da Compreensão e nós precisamos de muita compreensão também. Bom, então, nós vamos colocar aí no vídeo, né, Lucas, o endereço aí do pessoal que fazia o contato com o Wesley. Ele estará aqui agora, a cada 2 semanas nós teremos gravações e, naturalmente, esse tipo de conhecimento eu fico muito feliz, viu, Wesley? Porque pela primeira vez, assim, eu tenho a oportunidade de ter um camarada como tu que trata dessas questões macro, mas também expandindo mais para essa questão da humanidade, que é fundamental. Silvio, uma alegria conversar Obrigado, contigo até a próxima, e compartilhar dos teus sonhos. Que esse jovem aqui ainda pensa grande, pensa em ajudar o Brasil e tem sonhos para concluir. Que maravilha! Muito bem, nesse espaço do Economia e Desenvolvimento, lembrando, né, que o nosso programa sempre traz assuntos importantes para a família, para as pessoas físicas, para as empresas e tal. E nós sabemos, aqui em Porto Alegre, nós estamos tendo aí um desenvolvimento muito grande do mercado imobiliário. Aqui mesmo, nós gravamos aqui no Hipódromo do Cristal, no Alvergo Produções, nós temos aqui um grande empreendimento aqui ao lado e tal, e ao lado desse aqui tem inúmeros empreendimentos. Porto Alegre está realmente tendo assim uma série de novos investimentos nesta área, e é importante toda a lei, por exemplo, governamental que sai, e que, de certa maneira, tem uma implicação direta ou indireta no mercado imobiliário. E é o caso da Lei 14.973, que foi editada e foi lançada dia 16 agora deste mês de setembro, e para a qual nós convidamos aqui, claro, naturalmente, o Dr. Gustavo Bernardi para falar a respeito. Dr. Gustavo, obrigado pela tua presença uma vez mais. Eu que agradeço, Silvio. O que essa lei traz de novidade, o impacto dela no mercado imobiliário? Bem, essa lei, na verdade, ela trata de diversos assuntos. É o que a gente chama de jabuti, ela tem diversas coisas da mesma lei. É uma lei que foi preparada pela Secretaria Especial de Assuntos Jurídicos do Governo Federal, mas o que interessa para nós no mercado imobiliário que esta é uma lei que trouxe algumas possibilidades de tu corrigir o valor declarado do teu patrimônio, né, para ter menos ganho de capital quando tu for vender algum imóvel. Como é que funciona, Silvio? Quando a gente compra um imóvel, né, a gente declara o valor que a gente comprou. Mas a gente não pode ficar corrigindo o valor do imóvel, né? Tu só pode acrescentar se tu fizer reformas, melhorias, etc., né? E o que acontece? Quando tu vai vender este imóvel 5, 10 anos depois, tu paga muito ganho de capital. O valor histórico da venda lá, né? Isso. Então, o que é o ganho de capital? É a diferença entre o valor que você está vendendo e o valor que você está comprando. Na pessoa física, o ganho de capital é 15%, né? A pessoa jurídica depende um pouquinho de como aquele bem está alocado dentro da empresa. Então, esta lei, Silvio, ela trouxe do aspecto imobiliário 3 possibilidades. A regularização dos imóveis, das dívidas de INSS das construções. Então, quando tu constrói um imóvel e tu vai regularizar este imóvel, vai fazer a inscrição da construção na matrícula do imóvel, você paga INSS, né? Que é calculado sobre o valor da obra, né? Muitas pessoas desconhecem isso, né? E deixam de pagar o INSS, então não conseguem regularizar a construção. Então, essa lei traz uma possibilidade de você regularizar isso, inclusive com bastante vantagens. Uma outra situação que a lei traz, Silvio, muito interessante, que já aconteceu no passado, né, é a possibilidade de você regularizar bens e direitos omitidos na sua declaração de imposto de renda. Aquelas pessoas que não colocaram determinado bem no imposto de renda, pessoas que têm dinheiro investido lá fora, pessoas que têm recursos lícitos, mas sem a origem declarada, né? Então, a lei possibilita que isso aconteça, né? Nós já tivemos uma lei parecida com isso alguns anos atrás e, novamente, o governo traz, então, essa possibilidade de você regularizar, declarar bens e direitos que você não tenha colocado na sua declaração de imposto de renda, tá? Evidentemente que tem ali tributos sobre essa regularização, mas ela é uma possibilidade jurídica de você conseguir regularizar uma quantia de dinheiro que você não declarou, um bem que você considera que não teria renda suficiente para declarar, etc, etc. Então, é uma legislação muito boa nesse aspecto. E uma terceira questão que essa legislação traz, eu estou com ela aqui, inclusive,
é a possibilidade de você corrigir o valor do seu imóvel na declaração do imposto de renda. Tá? Essa possibilidade, né, ela traz uma grande vantagem, porque há uma tributação de até 4% nesta correção. Então, tu calcula comigo aqui, Silvio. Se tu comprou um imóvel por 100 e está vendendo ele por 200, o teu ganho de capital é 100. 15% sobre 100 é 15, né? Mas, se a lei te possibilita trazer o valor desse imóvel para o valor correto dele, para o valor de mercado, que é 200, você vai pagar só 4. Né? Então, você está economizando 11%. Uma outra questão é que essa lei também corrige uma questão histórica, que é a depreciação do imóvel ao longo do tempo. Então, tem diversas alíquotas, mas, em tese, você, até 180 meses depois desta correção, você tem bastante vantagem para trazer o valor do seu imóvel para o valor de mercado. Enfim, essa é mais uma da legislação que procura fazer a regularização fundiária. Sabe que é muito importante a gente regularizar os imóveis que a gente tem, né? Muitas pessoas têm imóveis só em contrato de compra e venda, não escrituram. Muitas pessoas constroem em cima de um terreno... Contratos de gaveta, que chamam, chamados de contratos de gaveta, que começou lá na antiga época do BNH, em que tu não podia transferir o imóvel. Muitas pessoas constroem, Silvio, e não registram a construção em cima do seu terreno. Deixa de valorizar, né? Deixa de valorizar, dificulta muito a venda depois, né? As pessoas acham que se tu não colocar... Não averbar a construção, tu não vai pagar IPTU sobre a construção. E não é assim. Os municípios hoje não fazem mais a cobrança do IPTU pelo que está escrito na matrícula. Eles fazem um levantamento fotodocumentoscópico, calculam o que está construído em cima do terreno pelo que está existente fisicamente, né? Então, é muito importante que você procure um advogado, uma pessoa de confiança e regularize os seus imóveis. E, principalmente, atualize, porque essa lei permite agora, então, a atualização do valor declarado dos seus imóveis. Enfim, uma boa notícia, então, né? Só que as pessoas têm que ter esse discernimento, que é uma coisa muito complicada. Então, é preciso ter o auxílio, a colaboração, a consultoria de um advogado que entende, no caso, o doutor Bernardi, porque, na verdade, cada segmento da advocacia tem uma certa especialização. O Dr. Bernardi é especializado nesta área do mercado imobiliário. Bom, passado esse assunto aí, Dr. Bernardi, vamos falar um pouquinho sobre a cidade. O esqueletão já está sendo demolido devagarinho. Foi retomada a demolição, né? A gente chama de desconstrução manual, né? Ou seja, máquinas de pequeno calibre, ainda sem a utilização de detonadores, né? Ou seja, é um serviço difícil. É um processo tudo, né? De tudo desconstruir. Mas o importante é isso, é que foi retomado, né? Que foi retomado, né? E é importante entender que aquilo vai ser uma obra icônica, porque o mercado já está se movimentando para reconstruir algo ali naquele local. Então, não é simplesmente demolir o esqueletão, né? Já tem a perspectiva de que o centro histórico, claro que a enchente trouxe um pouco de discussão maior acerca dessas questões, mas aquilo ali vai ser um marco de renovação do centro histórico que a gente precisa tanto, né, Silvio? E com relação ao Cais do Porto lá, como é que tem alguma notícia sobre isso? Pois nós vamos ter um primeiro evento agora no Cais do Porto chamado Gramado Summit, né? Em março ou abril do ano que vem, que vai ser, na prática, a reabertura do cais, né? O cais foi muito destruído, Silvio, né? Tem clientes ali, a gente já tem ido ali seguido, foi muito destruído, né? E tem uma coisa pior que é o receio, né? O receio de tu reinvestir ali milhões de reais e acontecer de novo. Então, se está se estudando algumas medidas de mitigação da possibilidade de uma nova enchente, mas eu tenho certeza de que já no ano que vem a gente vai estar com o Cais do Porto, pelo menos a parte do Cais Mauá ali, já novamente ativo. O que está se discutindo, desculpa te interromper, é o contrato de concessão. Né? Esse está suspenso ainda. Perfeito. Tá? Bom, nós estamos aí no ano eleitoral, nós vamos ter agora na dia 6 de outubro eleições municipais para a Prefeitura e para a Câmara de Vereadores. Eu não tenho acompanhado isso, porque eu já enchi muito o saco de
política, de meus 50 e poucos anos de jornalismo, mas eu tenho receio de que essa questão não esteja sendo bem tratada. Pelo menos eu não tenho tido essa reflexão do ponto de vista de que as pessoas que estão assistindo estejam vendo do ponto de vista concreto, né? O que fazer, como fazer e a questão da premência de se fazer obras ali para evitar que venham a acontecer uma segunda enchente. E se tu vê uma terceira, né? Foi 41 agora. E se tu vê o relatório daqueles holandeses ali, tem medidas muito fáceis de fazer, né? Recuperação das casas de bomba, né? A blindagem do equipamento elétrico que faz a casa de bomba funcionar, ou seja, tem coisas assim muito fáceis de ser feito. Claro, são quantias enormes de dinheiro, não tenha dúvida, porque obra pública é sempre muito cara, né? Nós tivemos há pouco, o nosso escritório esteve lá em Eldorado do Sul, inclusive Eldorado do Sul, muito interessante. Eldorado do Sul, agora, nas duas semanas que se passou, já voltaram 2 enormes empreendimentos lá, né? Uma fábrica de aviões, que é a nossa Aeromote, que ficava aqui no aeroporto, que definitivamente vai para Eldorado do Sul, e um data center lá de 3 bilhões de reais, né? Hoje, pela manhã, eu estava numa reunião de um centro logístico que está negociando para ir para lá. Então, as cidades estão se recuperando. Eldorado do Sul vai se fazer um dique na ponta sul de Eldorado do Sul, né, para justamente proteger a cidade, né, fruto desse estudo aí. Porto Alegre tem que executar obras. Eu acho que o estudo dos holandeses ele realmente é definitivo para aquilo que tem que fazer, né, mas basicamente precisa de recursos para isso, né? Então tem que entender que é necessário que alguém que faça essas coisas, né? Não adianta tu ter só o papel e não executar o estudo, né? E o 4º distrito, de um modo geral, porque quando a gente fala do 4º distrito, ele pertence digamos assim, ao centro histórico de Porto Alegre, também grande parte ali é uma coisa histórica da cidade. Como é que tu está vendo essa recuperação geral do 4º distrito? Não, eu vejo que ela está mais lenta do que outras partes da cidade. Que se poderia esperar, né? Que fosse mais rápido, né? Porque ali nós tínhamos indústrias, nós tínhamos data centers ali que foram inundados, nós tínhamos muitas cervejarias, né? E estava se desenvolvendo... Tinha até o canal de televisão lá onde eu trabalhava, a RDC TV, que foi completamente inundada e saiu do ar, não volta mais. Imagina, tu vê, que coisa. Então, o 4º distrito foi muito mais afetado. O problema do 4º distrito é que os empreendimentos ali, né, exigem muito recurso para recuperar, porque uma coisa é um prédio que tu inunda, tu seca e ele volta a funcionar. Uma coisa é uma fábrica que inunda, né? Olha o pessoal dos alfajores Odara, demoraram aí quase 120 dias para voltar a trabalhar, né? Então, ali foi um desastre maior. Com certeza. Então, vai demorar um pouco mais para voltar. O importante é que se mantenham os investimentos, porque havia muitos projetos para o 4º distrito, né? Projetos de residência, projetos mistos de residência e comercial, que tem que voltar. Perfeito. Doutor Gustavo Bernardi, obrigado pela tua presença aqui, uma vez mais, né? Acho importante que o doutor Bernardi toque exatamente aquele assunto, que a questão do mercado imobiliário é a questão de toda a urbanização da cidade. E isso envolve todos nós, envolve a nossa cidade, o nosso bairro, tá, nossas vidas, nossos prédios, nossas moradias. Obrigado e até a próxima oportunidade. Eu que agradeço, Silvio. Muito bem, nesse último espaço do Economia e Desenvolvimento desta semana, desse mês de setembro, está chegando aí, maravilhoso, eu gosto muito da primavera e a partir daí até o final do ano, enfim. Bom, estou recebendo a Maria Terezinha Govinatsky, que é presidente do Sindicato dos Nutricionistas no Rio Grande do Sul. E nutrição, eu sempre gostei muito de nutrição, porque antes te apresento, naturalmente, obrigado pela tua presença aqui, eu tenho uma relação importante com o pessoal da nutrição. Eu estudava na Unicinos em 72, aliás, o Biderman saiu daqui agora, ele também entrou na faculdade em 72, só que na URGS, eu entrei na Unicinos. E lá eu me lembro agora, Terezinha, que nós, não só para o curso de jornalismo, que ainda não era regulamentado, mas passou uma lista, uma relação lá de pessoas, de alunos da faculdade, para que houvesse também a regulamentação e o estabelecimento da Faculdade de Nutrição na Unicinos. E eu assinei, me lembro agora que eu assinei também, para o jornalismo e nutrição. Então, a Faculdade de Nutrição começou lá Vamos falar um pouquinho sobre nutrição. O que é um nutricionista e a importância dele hoje na sociedade? Bom, eu sempre digo, eu tenho um conceito muito claro para mim, né? Que o nutricionista é o tradutor do alimento.
ou seja, na prevenção, na manutenção, ou mesmo na parte da recuperação da saúde, né? Através do alimento. E tem uma máxima que diz, somos o que comemos, né? E tem do pai da medicina que diz que o alimento seja o teu remédio, ou o remédio seja o teu alimento. Tem um livro chamado A Cura pelo Alimento, né? Tem alguns radicalismos, né? A princípio, se nós comêssemos certo, corretamente, acredito que bem menos doenças existiriam. Bem menos. Porque realmente nós somos o que comemos, né? De acordo com o que fazemos, de acordo com o sexo, de acordo com os nossos dados individuais. Então, quantidade, qualidade, adequação e harmonia no alimento. Isso são as leis do Escudeiro, um dos pais da nutrição. Um argentino, muito famoso, um médico argentino. Perfeito. Talvez, como é que se explica eu fui lá no encontro de você, lá do sindicato, no dia do aniversário, né? Foi um dia antes, né? Foi sábado, sexta-feira, o aniversário foi sábado. E, na verdade, assim, o que eu vejo é que de cada 10 nutricionistas, eu acho que 9 são mulheres, 8 a 9 são mulheres. Por que a mulher é mais chegada a esse... É porque é dela, da natureza dela? Não, eu acho que é da natureza do machismo do brasileiro mesmo. Porque o nutricionista, ele é um nome feminino, né? Nutricionista. Então, ficou... E também relacionaram muito, por desconhecimento, quando o curso surgiu com cozinha. E, geralmente, quem cozinha é a mãe, a avó. Então, surgiu isso, quase que... Não preconceito, não considero assim. Mas as pessoas, às vezes, vão falar a categoria dos nutricionistas, né? E aí vão falar e dizem, a nutricionista. Né? Eu, sem querer, às vezes, eu corrijo. Já corrigia, me lembro bem. Até sem querer. Na Expo Inter, nós estávamos num encontro e o que estava apresentando disse, a nutricionista. E eu disse, o nutricionista. Ele ficou muito... Não bravo comigo. Ele ficou bravo o pessoal que preparou, né? Mas saiu, né? Porque é o nutricionista no sentido comum de gênero. É a ou o nutricionista. Nós temos... Olha, Silvia, agora aumentou. Na minha época, quando eu me formei, em 83, a minha turma foi algo ímpar. Nós tínhamos 7 homens na turma. Foi uma coisa muito diferente. Mas era em torno de 99%. Em todo o país. Hoje não. Hoje já, creio que já está em 80%. Somos 169.018 nutricionistas registrados, né? No Rio Grande do Sul? Não. No Rio Grande do Sul são 11 mil e pouco. Isso no Brasil inteiro? 170 no Brasil mil, inteiro. Até 11.996 no Rio Grande do Sul. 12 mil, perfeito. No Rio Grande do Sul. Perfeito. Essa aqui, é a mesma coisa, seguinte, outro dia eu estava conversando com o pessoal da engenharia, né? E lá atrás, quando eu comecei minha carreira de jornalista, eu fazia muita cobertura da Sociedade de Engenharia. Nós íamos nas reuniões da Sociedade de Engenharia, não tinha uma mulher. Na Zona Sul, né? Não tinha uma mulher nas reuniões. Hoje tem tanto quanto homens. Então, há certas profissões que são caracteristicamente, ao longo dos anos, nem tem essa questão disso, daquilo, mas elas são preferencialmente, digamos assim, mais alinhadas com o sexo masculino, outras com o sexo feminino. Então, engenharia é modelo, pois né? A engenharia é um modelo. Engenharia civil, porque tu lembra a obra. Aí tu vai lembrar... Engenheiro de Minas. De Minas. Né? O florestal também. Então, tinha a engenharia mecânica, que agora eu acho que não... A operacional é que não tem mais. Mas a engenharia mecânica... Tipicamente pelo nome, né? Homens, pelo nome. Não... Mas vamos falar sobre a nutrição. Hoje o nutricionista é importante em todas as áreas, né? Na família, individualmente para nós e tal, mas do ponto de vista global da sociedade, nós gaúchos estamos comendo bem? Já comemos melhor. Já comemos melhor.
com a globalização, acredito que tenha piorado. Né? Os produtos processados, superprocessados. Processado é quanto mais industrializado, mais processado ele é. E aí é a indústria do alimento, né? Digamos assim, entre aspas. E aí entra tudo, né? Agora, relativamente perto dos outros estados e outras culturas, eu diria que nós ficaríamos numa média. Nem tão muito, nem tão pouco. Tem algumas coisas que nós comemos exageradamente. Por exemplo, a carne vermelha. Nós devemos comer carne vermelha, sim, na quantidade que nós precisamos. Ela é um alimento super rico, super saudável, mas na determinada quantidade. Então, não adianta ter quantidade sem qualidade. Temos que ter... A gente fala muito na roda dos alimentos, né? Tu tem que ter aqueles grupos. Hoje falo em pirâmide, mas eu caracterizo muito a roda num outro sentido, né? Que a pirâmide dá em percentuais de alimentos que tu deveria comer, e a roda, eu diria assim, nós temos os energéticos, nós temos sais minerais, vitaminas, e nós temos proteína. Energéticos, tu vai ter o carboidrato e a gordura, são energéticos. Nós queremos isso daquele alimento. E precisamos muito, por exemplo, dos energéticos para poder metabolizar a proteína, né? Entrar em todas as reações bioquímicas. A gordura não precisa. Precisa porque nós também somos formados de gordura. Nós comemos aquilo que nos forma. Se for corretamente, tranquilo. Tanto em qualidade quanto a alimentação, quanto a qualidade. Mas não pode haver os exageros, e isso é que faz o mal. Para que eu preciso de gordura? Por exemplo, absorver a vitamina A, D, E, K. Se não tiver gordura, não é absorvida. E outros elementos derivados. E precisamos de gordura, temos gorduras, entre aspas, boas, mas tudo da quantidade. Não adianta, o azeite é um excelente, eu vou agora usar só azeite na alimentação. Não vai usar só azeite. Embora ele seja rico, ele seja monoinsaturado, ele diminua o colesterol mau colesterol. Não, mas ele é gordura. Eu não posso comer mais do que eu preciso. Aí ele forma triglicerídeos. E aí vai dar problema na circulação. É tudo questão de graduação, né? Tudo questão de graduação, né? Por isso que tem o nutricionista. Ele vai te avaliar e ele vai ver o que tu deve, de acordo com o teu estado físico ou patológico. Ou simplesmente eu quero fazer uma reeducação alimentar. Ótimo. Vamos fazer. A gente tem excelentes resultados. A gente vê, tu prescreve os exames para o paciente. Quando ele te traz que já está fazendo a alimentação que tu prescreveu e que seja compromissado com ele mesmo, a gente vê os resultados. Né? A gente tem uma coisa palpável. E outra coisa também, o paciente deve ser avaliado. Eu preciso saber a quantidade de gordura corporal que ele tem. Não é eu pegar, tem 1,70 m, eu tenho que ter, então, 70 quilos. Menos 10, 60 quilos. Não é assim. Porque ninguém quer ser manequim. Conforme o caso mudou isso, né? Tivemos vários problemas de saúde entre os profissionais dessa área. Não é assim que se faz. Se avalia e vai se calcular o que ele precisa em termos de percentuais, de energéticos, de proteína, de sais minerais, de vitaminas, e também recomendar o alimento mais importante que existe na face da Terra. Vamos ver se tu sabe. Água. A água. Parabéns, Silvio. É difícil. Eu tomo muita água. É ótimo. O nosso corpo é feito de 70% de água. De água. Começa por aí. Nós temos que ter água. Veja bem, eu onde vou, vocês podem perceber, a minha pele é completamente lisinha e tal. Por quê? Por causa da água. Foi o que me disse um médico. Disse, por causa da água, tua pele é assim, ela é bem... Ela é hidratada. É bem hidratada e tal, etc e tal. Então, a água é fundamental a gente beber. Fundamental. Eu brigo muito com meu filho, que tem obesidade mórbida. Eu nunca vi ele tomar água. Eu disse, cara, tu tem que tomar água. Mas aí, aproveitando essa tua presença aqui, Maria Terezinha,
Por exemplo, assim, o camarada que tem obesidade, não digo que seja mórbida, ele só com a alimentação ele pode reduzir o peso? Sim, só com a alimentação? Sim, não, nossa. Pode mesmo. Que beleza. Pode e continua. Não, vou fazer, estou com obesidade mórbida, quero fazer uma bariátrica, seja qual for, tem vários tipos, enfim. Para bariátrica ele tem que fazer, ele Já tem que emagrecer. Diminuir. Tem que emagrecer. Mas mesmo assim, se não mudar o comportamento, é uma mudança de hábito, é uma mudança Radical. de comportamento, não muda. Não muda. Ele vai voltar, ele vai comer menos, mas vai dar preferência por alimentos concentrados. Tem que ser menos e de mais qualidade. Mais qualidade, tem que reaprender a comer antes. Por isso que as equipes têm o nutricionista, é uma equipe, né? Tem psicólogo, nutricionista, o médico, algumas até o recreacionista tem. É multidisciplinar. Multidisciplinar. Maria Terezinha, olha, eu fico muito feliz em te ver aqui, porque eu sempre tive o sonho, eu falei para o Vilmar Govinati, que deve conhecer, Vilmar, um dia nós vamos ter no meu programa um espaço para fazer as pessoas se reeducarem na alimentação, porque eu levo muito em conta isso, né? Eu tenho 73 anos, tenho uma alimentação que eu assim, sempre escolho, eu me pauto pelo que vocês falam, então isso eu acho importante então sempre acho que esse é um grande espaço para também reeducar as pessoas. Muito obrigado pela tua... Né? Vamos tomar água. Vamos tomando água, Muito obrigado então pela tua presença aqui, parabéns aí pelo sindicato e pelos nutricionistas do nosso estado, e parabéns pelo dia que aconteceu, dia 31. Muito obrigada. Então tá, obrigado. Nós ficamos por aqui nesta semana com nossa Economia e Desenvolvimento. Um bom final de semana para todos vocês, uma boa semana de trabalho e até a semana que vem. Até lá.